Peritos do Instituto de Criminalística de São Paulo trabalham para saber o que provocou a queda do teto da igreja Renascer. A prefeitura disse que o templo estava com a documentação em ordem. Hoje a polícia ouviu algumas vítimas do acidente. O antigo cinema na Zona Sul está há 15 anos nas mãos da Renascer. É o principal endereço da igreja em São Paulo, cenário do casamento do jogador Kaká. O teto desabou por completo, de uma altura superior a 5 metros. No meio dos destroços pode estar a chave para a polícia descobrir o motivo do acidente. Peritos passaram horas aqui recolhendo partes do teto que caiu. A análise desse material em laboratório deve revelar se a estrutura estava em bom estado e se era adequada para suportar o peso. Tem que ser analisado a parte de consistência do concreto e também da carga que foi colocada na viga. Em 98, o templo foi interditado por problemas no telhado. Uma reforma garantiu a reabertura. É um telhado de 10 anos. É um telhado que não poderia ter ruído se todas as obras realmente tivessem sido feitas. A suspeita agora é de uma nova reforma, sem autorização, para colocar ventiladores e ar-condicionado. A telha foi trocada, isso eu via dia a dia ele subindo e descendo o telha ali. Ela foi uma reforma, ela foi uma restauração todo do prédio. E faz por volta de 3, 4 anos, né? 8 casas e um prédio comercial estão interditados por risco de desabamento. Os fundadores da Renascer, Estevão e Sônia Hernandes, vivem em prisão domiciliar nos Estados Unidos por entrar no país com dinheiro não declarado. Em nota, consideraram o acidente uma fatalidade. A tragédia poderia ter sido bem mais grave se o teto tivesse desabado durante o último culto de domingo. O telhado caiu no intervalo quando muitos fiéis ainda esperavam do lado de fora do templo. Faltavam 5 minutos para o culto das 7 horas da noite, quando o telhado veio abaixo. A gente ouviu um estrondo, eu olhei para cima, vi o teto fechando. Fechando, como se fosse cair um pedacinho, que eu não olhei todo. Aí desse pedacinho foi indo. Quando eu agachei e abri o olho, já estava tudo no chão. A estrutura central do teto, de ferro, madeira e gesso, cedeu e as vigas e telhas de amianto desabaram sobre os fiéis. Quem estava na área central do salão recebeu o maior impacto da queda. O desabamento aconteceu poucos minutos após o término do 4º culto do dia, num pequeno intervalo que não dura mais de 15 minutos. Exatamente quando a maioria dos fiéis estava aqui, do lado de fora, esperando para entrar. Pelo menos 50 viaturas de resgate e carros dos bombeiros chegaram em poucos minutos. A rua foi interditada e o atendimento era feito no asfalto. Integrantes da igreja Renascer formaram um cordão de isolamento e tentaram impedir o trabalho da imprensa. Em nome de Jesus, por favor, para não atrapalhar ninguém. Moradores do bairro e fiéis acompanharam a tragédia de perto. Esta mulher estava na igreja e foi socorrida rapidamente, com ferimentos leves. O marido não conseguiu traduzir o desespero que viveu. Desculpa. Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 600 pessoas estavam na igreja quando o teto desabou. 9 morreram, mais de 100 ficaram feridas. Foram cadeiras iguais a essas que ajudaram a salvar a vida deste homem. E eu ouvia barulho das coisas caindo em cima e eu ali quietinho. Aí eu deixei cair tudo. Quando parou, eu saí correndo. José machucou apenas o braço e ainda não conseguiu dormir depois da tragédia. Eu fecho o olho, eu vejo tudo. Eu mentalizo, eu vejo. Aquilo ficou gravado na minha memória, assim, igual um filme. Eu vejo instalando aquela coisa caindo, assim, sabe? A igreja se transformou em um monte de entulho. Os bombeiros tiveram que agir rápido. Aqui mesmo, na rua, em frente à igreja, montaram uma base improvisada para fazer o atendimento às primeiras vítimas. Os primeiros curativos foram feitos ali mesmo. Tá um tumulto, tá uma bagunça, tá um desespero de todo mundo. Eu tô tão preocupada com a minha bebê, meu Deus. Vamos, vem cá. Abraços e telefonemas confortavam quem conseguia a garantia de que o parente estava vivo. Eu tava desesperada atrás do meu pai e falou que é pra eu ficar calmo, que ele tá socorrendo todas as pessoas lá dentro. Mas quem não conseguia notícias ficava desesperado. Esse é o dela. 7 pessoas morreram no local do acidente, outras 2 em hospitais da região.
Mais de 100 ficaram feridas. Eu vi realmente a morte de perto, né? Você não tem para o que fazer, você vê tudo desabando, um monte de concreto, de tijolo, de ferro em cima da tua cabeça, aí de repente você diz, gente, eu estou vivo. 28 vítimas do desabamento permanecem internadas. A repórter Cristiana Gomes está na sede da igreja e tem ao vivo as informações. Cristiana. Das 28 vítimas que continuam internadas, 9 estão em estado grave, sendo que entre elas está uma menina de 9 anos que sofreu traumatismo craniano. Outras 2 vítimas passam por cirurgias nesse momento. Hoje foi um dia em que muitas pessoas receberam alta nos hospitais e a polícia aproveitou para percorrer as unidades e tomar alguns depoimentos. O Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura informou que também vai apurar as causas do acidente. Aqui em frente ao templo da Igreja Renascer, onde o teto desabou, Corpo de Bombeiros e também Defesa Civil estão de plantão na rua de trás, porque há risco de novos desabamentos. O imóvel terá que ser demolido por uma empresa contratada pela igreja. De São Paulo, Cristiana Gomes.